Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Rafa. Olá pessoal, eu sou o Rones. Pessoal, desde o início quero avisar vocês, se vocês gostarem do conteúdo, se inscreva no canal. Caso não goste, passe direto, não precisa nem comentar. E não esqueça, nosso vídeo, ele não tem cortes, para já ficarem sabendo também. Então se eu enterrar algum nome, esquecer de algum nome, faz parte do vídeo, né? Já ficam sabendo. O filme que a gente trouxe para vocês hoje é o filme Charlie em Ação. É um filme com aquele ator que já fez parte da franquia 007, é um dos mais antigos. E o filme, ele se passa, a trama, né? Ele se passa em Nova Orleans, que eu acho lindo aquele lugar, um dos lugares que eu acho mais lindo dos Estados Unidos. E lá foi gravado também vários filmes do tempo da escravidão, né? Mas voltando pro filme, o filme se passa lá, a trama. E o filme conta a história de Charlie. Charlie, ele é um ex-fuzileiro da Marinha. Que foi? Um ex-fuzileiro da Marinha, que ele teve uma dispensa honrosa em 1986. E nos dias atuais, ele trabalha com um grande mafioso. Porque, pelo que eu entendi, em Nova Orleans, a Nova Orleans ela é dividida em várias partes. E cada mafioso toma conta de uma parte da cidade. O Stan, que é um grande amigo do Charlie, ele é um desses mafiosos. Só que o Stan já está muito velho e ele começou a ter Alzheimer. Aí, como o Charles era muito amigo do Stan, então ele não queria, tipo, deixar com que esse legado dele desaparecesse. Esse legado de, tipo, ser o chefe da máfia ali, daquele setor. Aí o que foi que ele fez? Ele começou a cuidar do Stan. Só que os outros, que faziam parte das outras gangues, ficavam sempre de vez em quando questionando onde é que estava o Stan, porque ele não aparecia mais. E o Charlie sempre escondia isso, entendeu? Porque ele não queria que as outras pessoas soubessem que ele estava com o começo de Alzheimer, senão ia haver uma guerra entre eles para tentar tomar o lugar do Stan. Então ele tentou esconder isso de todas as formas, né, velho? Então, o namorado da Mercy, que quem faz a Mercy é aquela atriz Morena Bogari, que fez que ela é até brasileira, que ela fez também a namorada do Deadpool, no filme Deadpool. Pronto, é ela, a atriz. Ela faz a namorada de um dos caras que fazia parte da máfia do Stan. Só que ele fugiu, e ele fugiu com um CD, que nesse CD comprovava que o Begar, ele tinha... Será que eu conto essa parte? Não vai contar no final do filme, né? Não, não vou contar. Nesse CD tinha algo que comprometia o Begar. O Begar... né? Tinha algo que comprometia o Begar. O Begar fazia parte da outra... Tipo, ele tomava conta de outro ponto da cidade. Então eles não podiam, tipo, ultrapassar aquele limite, porque senão acabava entrando num território que pertencia a outra máfia. Ou seja, o Begar era chefe de um outro grupo, né? Isso, de outro grupo. Ele liderava. Isso. Aí o namorado da Mercy tinha esse CD, só que ele escondeu num lugar que ninguém sabia onde. Aí todo mundo pensava que a Mercy sabia. Só que nem ela sabia. Ela podia, assim, ela imaginava os locais que ele poderia ter escondido, só que ela não sabia de exato. Aí o Charles, ele foi incumbido pelo Stan, porque o Stan de vez em quando tinha esse momento de lucidez, a encontrar esse CD, porque se ele encontrasse esse CD, ele conseguiria, tipo, tomar conta do outro território. Só que, bem antes disso acontecer, quando o Stan mandou o Charles ir atrás do namorado da Mercy para desviver ele, o Charles acabou chamando um cara chamado Rosquinha. O Charles que apelidou ele de Rosquinha. Por quê? Esse cara, ele tinha um costume de colocar explosivos nas rosquinhas e dava para as pessoas que ele ia desviver, né? Ele era expert nisso. Então, ele encontrou o ex-namorado da Mercy e acabou desvivendo ele, só que eles não encontraram o CD. Foi aí que o Charles acabou conhecendo a Mercy pela primeira vez. Por quê? Quando o Rosquinha, entre aspas, entregou o Donuts para o ex-namorado da Mercy, que eu não lembro o nome dele, ele acabou... Acho que pode dizer. Ele acabou, tipo, perdendo a cabeça, entendeu? Da explosão. Aí não tinha como eles saberem que...
né? Não tem como identificar. Não tem como identificar. Foi aí que eles precisavam da Mercy. Tipo assim, como é que a gente vai identificar ele? Como é que o Stan vai saber que esse que está morto, foi desvivido, é ele, né? Então, foi quando o Charlie conheceu a Mercy pela primeira vez e a gente percebeu, né? Que ele se apaixonou por ela assim que viu ela. Porque ela tinha um jeito assim bem... Não tinha medo de certas coisas, entendeu? Ela era bem pra frente mesmo. Aí foi quando ela falou assim, que ele tinha uma tatuagem no bumbum. Que teria como ele reconhecer pela tatuagem. E o Begar já tinha ficado preso na cadeia com o ex-namorado da Mercy há muitos anos. Se eu não me engano, foi numa cidade da África, não foi, velho, que ela disse? E tinha como também ele descobrir que era o ex-namorado dela, porque ele sabia dessa tatuagem dele. Então, o que foi que aconteceu? O Rosquinha acabou traindo o Charlie e acabou tentando levar... Esse filme é meio de ação, com umas partes meio comédia também. E tentou levar o corpo do ex-namorado da Mercy pro Begar. Porque, segundo ele, se ele levasse pro Begar, o Begar ia aceitar ele no bando dele, esse Rosquinha, porque já que o bando do Begar estava crescendo cada vez mais, e ele ia ter como se fosse tipo o Rosquinha em alta conta. Ele poderia colocar ele em um alto cargo, entendeu? Só que na hora da fuga, que o Rosquinha estava fugindo, o Rosquinha foi tão burro que ele acabou atirando nele mesmo. Mas aí... Não foi? Não. Primeiro ele sofreu um acidente, não foi não? Não, o acidente foi por isso. Sim. Porque ele fugiu com arma em punho. Só que ele não sabe manejar a arma, revólver. Aí ele atirou nele mesmo. Aí ele foi e bateu no poste, o carro pegou fogo e ele foi quase queimado, só que o corpo do ex-namorado da Mercy não foi queimado, ficou lá intacto. Foi quando o Charles foi e levou pro Begar. Eu só não entendi por que ele levou pro Begar. Deu pra comprovar não, que realmente era ele. Mas quem pediu a morte dele foi o Stan, não? Eu não entendi essa parte. Aí quando chegou lá, o Begar viu que era realmente o ex-namorado da Mercy e jogou pros crocodilos, porque lá era onde eles faziam a desova. Ele jogou pros crocodilos, os crocodilos comeram e pronto, ficou por isso mesmo. E a Mercy ficou em casa. Ela era uma taxibernista, aquelas pessoas que empaiam os animais. Ficava lá empaiando os animais. Aí eles passaram um tempo sem se ver. E o Charles voltou para casa, que era o aniversário do Stan. E lá mostrou todas as pessoas de, tipo, os cabeças que trabalhavam pro Stan. Cada um trabalhava em um setor. Tipo, tinha um que trabalhava no setor de jogos, tinha um que trabalhava em questão de casas de stripper. Então cada um tomava conta de um setor que lucrava pro Stan. Mostrou essas pessoas porque depois o Begar começou a invadir o território do Stan e desviver todas as pessoas que trabalhavam pro Stan. Foi quando o Charles resolveu se vingar, né, do Begar, porque ele percebeu não, né, porque ele viu que o Begar estava invadindo o território do Stan e o Stan, por estar tipo acho que estava bem avançado já, né? A questão do Alzheimer dele. Tanto é que o Stan nem sabia que estava invadindo o território dele, não foi? Uhum. Aí quando o Charles chegou lá, estava todo mundo desvivido. O pessoal que trabalhava pro Stan, o Stan. Aí o Charles resolveu fazer o quê? Se vingar e tentar encontrar esse CD. Porque se ele encontrasse esse CD, ele teria como acabar com o Begar. Por quê? Segundo o outro mafioso, o Charles não podia desviver o Begar. Porque o Begar, se ele fizesse isso, ia entrar em guerra todas as máfias, um contra o outro, para ver quem ia conseguir assumir. Só que ele não explicou o porquê que não entraram em guerra quando o Stan foi desvivido. Não foi? Ele não disse o porquê. Não só o Stan, mas todos trabalhavam para o Stan. Aí, o que foi que o Charles fez? O Charles disse assim, que não, que ele ia se vingar de todo mundo, porque o Charles o Stan era amigo dele há muito tempo.
foi quando o outro mafioso ameaçou o Stan, que se ele fizesse isso, ele não ia ter como dar conta das duas máfias, a máfia do BH e a máfia desse outro cara, porque todos iam querer desviver o Charles, não é, velho? E aí, tem o que pra acrescentar sobre o filme? Dessa parte em diante, tu não lembra? Daquela parte que aí ele teve que voltar pra encontrar a Mercy. Aí eles se juntaram. Sim. Aí eles se juntaram para ver se encontravam um CD. Porque como a Mercy sabia os pontos que o ex-namorado dela gostava de frequentar, então poderia estar naqueles lugares. O CD. Então, e outra coisa, tinha um CD que ele guardou, que ele escondeu, e tinha mais $50 mil. Que esses $50 mil, ele disse que era para Mercy. Que se ela tivesse ajudado ele a resolver um BO que eles tinham lá para resolver, ele daria a ela esse dinheiro, só que ele nunca deu a ela. E ela disse pro Charles que se ela conseguisse encontrar esse dinheiro, ela ia mudar de vida, ela ia viajar pra Itália, foi que ela disse? Pra Nova York. Pra Nova York, que ela ia ser uma curadora de um museu. Ela ia fazer uma faculdade de curadora para ser curadora de um museu. Exatamente. E esse dinheiro dava, né? Era, segundo ela, $50 mil, é muito dinheiro. Então, qual foi o combinado? Se eles encontrassem esse dinheiro, o dinheiro seria dela e o CD seria dele, do Charles. Porque o Charles iria conseguir destruir o BH só com esse CD. Que realmente tinha algo prometedor nesse CD. Que a gente não vai contar, senão estraga o final do filme. Pelo menos o final do filme, né? Então, eles voltaram para Nova Orleans, só que não para Nova Orleans interior, que eles estavam no interior. Eles foram para Nova Orleans capital. Se eu não me engano, é Nova Orleans... Ai, não lembro. É Nova Orleans alguma coisa. Não lembro bem direito. Não era Chicago, não. É Nova Orleans outra coisa. Aí eles voltaram para lá, para a cidade grande, para a capital. E quando eles chegaram lá, eles começaram a ir de ponto em ponto. Para ver onde é que estava, que possivelmente poderia estar esse CD. O DVD, no caso. Eles foram na antiga casa onde Mercy morava com o ex-namorado dela. E quando eles chegaram lá, estava tudo revirado. Tudo... os colchões cortados, o sofá cortado, porque ele possivelmente imaginava que ou o dinheiro estava ali, no caso ele estava procurando o ex-namorado dela, né, que tinha muita gente procurando ele, todo mundo queria saber onde é que estava esse CD e o dinheiro. E como eles não sabiam onde, então eles destruíram tudo, a casa dela, quase toda a casa dela. Quando ela chegou, ela ficou lá procurando se encontrava o dinheiro ou o CD, foi quando ela pensou que o Stan tinha outro lugar que ele gostava de frequentar muito, que era um bar, que ficava lá perto. E o Charles acabou encontrando um fax de um hotel que o ex-namorado da Mercy gostava de frequentar muito, que ele ficava muito hospedado nesse hotel. Ele foi lá averiguar se tinha alguma coisa lá nesse hotel. Quando chegou lá, não tinha nada. Foi quando ele encontrou pela primeira vez o número 1, não foi? O melhor atirador do BH. Porque o BH tinha, tipo, a hierarquia, né? Como toda a máfia tinha. Tinha o que era expert no que fazia, tipo atirador, que era muito bom com facas, que era muito bom em luta. E o BH tinha isso. Ele tinha um que era muito bom em atirar. Ele era bem grandão, só que era meio bobão, pelo que eu vi, não é? Pela forma que ele morreu, eu fiquei, olha, meu Cristo. Pronto, quando ele chegou lá, o Charles encontrou ele pela primeira vez. Agora eu entendi como foi que ele se conheceu. Porque ele viu ele na primeira vez que ele se encontrou com um Begar, não foi? Pronto, foi. Foi porque eles tiveram aquele encontro lá? Foi. A primeira vez que ele se encontrou, ele tava com o Begar. Charles, acho que nem esperava que ele depois ia virar contra ele. Foi realmente. Aí quando eles se encontraram pela primeira vez, o Charles entrou em combate com esse número 1 do Begar. Aí houve tiro um contra o outro e o Charles conseguiu fugir por pouquíssimo, quase que ele ia de arrasta. Foi quando ele voltou para casa da Mercy e a Mercy, quando ela tinha saído, né, para ir lá no bar. Não, no bar ainda não foi tão, tinha não. Foi quando ela tinha saído para resolver alguma coisa. Quando ela voltou, aí ela viu realmente que o Charles tinha voltado baleado. Que esse cara, número 1, né, tinha dado um tiro nele. Foi quando ela resolveu ajudar ele a estancar o sangue. E ela lembrou: Charles, eu sei onde é que tem o bar que o meu ex gostava muito de frequentar. Aí eles foram lá. Só que a Mercy entrou primeiro, porque ela já sabia que ele era frequentado por
mafiosos, né? E ele não podia dar essa bobeira. Por quê? Depois que o grupo do Stan foi desvivido e todo mundo ficou sabendo que o Charles queria se vingar do Begar, todo mundo queria pegar o Charlie para desviver ele. Então, o Charles tinha que entrar lá com cuidado. Tanto é que ele não entrou, ficou no carro. Foi quando a Mercy entrou sozinha, fingindo que não sabia que o ex tinha ido de arrasta, né? Aí ela lembrou que ele gostava muito do Mustang, um carro Mustang. Aí ela entrou nesse bar, foi direto, no escritório dele, não foi? Aí ela imaginou o quê? Só pode estar dentro desse quadro do Mustang, já que ele gostava muito do Mustang. Aí quando ela abriu, realmente estava lá. Não, minto, antes disso, antes dela ir nesse bar, ela foi na casa da mãe dele. Que justamente foi quando ela descobriu que o dinheiro que ele tinha acabado. Tinha acabado. Foi. A mãe botou Silicone. 25 mil em cada. Exatamente. Ela ficou com ódio. E que elas não se davam bem, ficou muito claro. E a mãe dele era narcisista. Porque pelo que eu entendi, ela queria um filho pra ela. Não foi? Que ela falou assim, ladra de filho. Ai, meu Deus do céu. Aí, foi bem comédia nessa parte, que ele falou, ela falou Mas assim. tem um pouco de comédia mesmo. Não foi? Sim. Não tinha muito cena de ação não foi, velho? É um clássico, né? Mas ao mesmo tempo ele é leve. Tanto é que, tipo assim, você não vê muitas cenas de ensanguentada, aquela luta demorada. É muito rápido, né, que acontece a execução dos mafiosos com os outros. Agora é bem cruel, viu? De dois. Não é tão pesado, não. Agora, né, tem a classificação. E também, tem até o fato de que também o ator que faz o Charles, que é aquele ator que fez 007, um dos primeiros 007, ele já tá com uma certa idade, né? Então não é fazer uma cena de ação tão elaborada, mas ficou muito bom. Tipo assim, ele ficou muito ágil, mesmo sem ter tanta cena de ação. Eu gostei. Exatamente, não tinha parte do tipo de correr, era mais no carro. Né? Isso, E armas mesmo. Isso, não tinha essa cena de muita agilidade. A cena que eles correram bastante foi aquela lá que ele se encontrou com o número 1 Pronto, foi. E que aí ele teve que se esconder na lavanderia, foi onde ele sofreu o tiro na perna. Pronto, foi a única parte que ele correu. Então não teve tanta cena de ação assim que eu falo, tipo de correr, de trocar soco. Não teve cena de trocar soco, não foi? Não. Então foi em relação a isso. Inclusive até com a Mercy, né? Sim. Quando invadiram lá o espaço dela, onde ela morava e ela trabalhava, os bandidos lá de Begar, ela se defendeu sozinha. Foi, sozinha. Né? Nem precisou dele. De um e o outro ela deu uma facada, né? Foi, que ela tava com um negócio, é tipo um cinzel, né, na mão? Na mão e acabou furando o cara e o cara morreu. Sozinha, viu? Por isso nem do cara. Mas eu queria essa parte. Aí quando ela percebeu que o dinheiro não tava mais com... A gente tá contando o filme todo? Mas vai ser assim mesmo. Tem muito spoiler no nosso... Eu sempre digo que tem muito spoiler no nosso vídeo. Porque assim, ó, a gente conta, mas vocês só imaginam. É bom vocês assistirem. Porque comigo, pelo menos, eu faço isso, velho. Um exemplo. Eu vejo parte de filme no YouTube, nos shorts. Isso me instiga a querer assistir o filme. Não quer dizer assim que eu não vou assistir mais. E por mais que a gente conte, vocês vão idealizar as cenas. Não é a mesma coisa que vocês estarem vendo a cena, né? Então, não tem pra muita gente não tem problema, pra outros já tem, mas enfim. Voltando pro filme, quando eles descobrem que a mãe do ex gastou todos os $50 mil só nos peitos, então eles sabem que não vai estar lá, nem a questão do DVD e a questão do dinheiro perdeu, acabou por ali. Então ela ficou assim meio assim brocochô, porque ela sabia que não ia conseguir realizar o sonho, né? E eles voltaram. No caminho, o Charles acaba assumindo que está apaixonado pela Mercy, porque ele disse que está apaixonado por ela. E achei legal que eles não se beijaram no filme todinho. Nesse quesito que, tipo assim, eu acho que por ele já estar numa certa idade, acho que ele não quer, tipo, né, desrespeitar a esposa. Apesar que isso não, né, que em ator e atriz, eles nem ligam, né? A questão de ficção para a vida real não tem nada a ver, não. Apesar que pra mim tem. Não, meu filho. Se você é ator e você escolhe, né? fazer isso,
Você sabe e tem todo o conhecimento de que lá você pode ser sujeito a fazer qualquer tipo de personagem. É por isso que se... Então isso não por isso, é porque é questão de idade, não. Por isso que se eu não tivesse tem ninguém, que restringe, eu não ficaria nunca com um ator. Não mais fazer determinada cena, mas se você quer se destacar ainda, né? Como ator, você está sujeito a pegar qualquer papel. Não é não, gente, pra mim é assim, olha, beijo é beijo. Não existe beijo técnico. Beijo é beijo, tá se beijando é beijo. Mas aí é o que eu tô dizendo. Quando as pessoas se propõem a fazer determinada coisa, é escolha. Justamente, então, ela não tem aquela coisa, que isso aqui que eu não vou fazer isso, não. Até porque eles assinam o contrato. É por isso que ele gosta, tem que pensar bem antes de namorar um ator ou uma atriz, meu filho. Porque, olha, e principalmente hoje em dia, que as cenas são muito picantes. Não existe técnico, meu filho. Se existe beijo, se existe tudo, qual a diferença? Não. É por isso que não... a cena, não é a pessoa que vai conviver no dia a dia. Você já viu os casos de traição que existem por esse negócio de cena? Não. E é? Traição é na vida real, não é lá na ficção. O que diferencia a vida real do filme? Ou da novela? É só uma história contada. A vida real é cada um escrevendo a sua. O que diferencia? Ali é uma história que alguém ali é um roteiro que alguém escreveu. Que pessoas estão ensinando. E o roteiro da vida, quem é que escreve? A gente mesmo. Mas então, se eles ali se beijam, não é beijo de mentira, é beijo de verdade. O que impede de ali progredir? Se eles não transmitirem uma verdade nas cenas que eles venham é pior ainda. Fazer, você é o primeiro que vai criticar. Critico mesmo. Não, mas não é pior. Imagina só, você beijar uma pessoa. Tem que beijar, tem que fazer a cena ser o mais real possível. Não, eu sei. O ator, ele tem que... isso é mesmo, eu sei. Mas, tipo assim, é muito forte, né, gente? Sei não. Eu teria quase não namorar ninguém assim, não. Se eu fosse solteiro, né? E voltando pro filme. Aí, a Mercy percebe que não vai conseguir, não conseguiu o dinheiro. Fica um pouco meio triste, né? E o Charles fala pela primeira vez se gosta dela. Ela ficou assim, meio... sem saber o que dizer, né? E eles prosseguem. Foi quando, voltando, ela lembra do bar e eles vão pro bar. Aí ela finge que pra entrar no bar, né? Ela finge que não sabe que o ex tá morto. E é quando o pessoal do bar fala assim, mas você sabe que ele já foi desvivido, o ex-namorado dela. E ela não dá nem bola. Aí quando ela vê o quadro do Mustang, ela diz, tá aqui. E tá lá mesmo Ela não diz, ela pensa. Ela pensa. Tá aqui, atrás desse quadro, tá dito e feito. Ela encontra, só que quando ela volta, o pessoal do bar não quer deixar ela sair. Tá dito e feito? Tá dito e feito? Ok. Você disse tá dito e feito. Não, foi dito e feito. Sim. Não deixou ela sair, porque como eles eram... Foi dito ou foi feito? Os dois. Como eles eram mafiosos, eles acharam estranho, não deixaram ela sair. Sorte dela é que o Charles apareceu e salvou ela. Mas é quando o número 1 do Begar aparece e pega o Charles no ato. Mas até o momento que ela entrou lá dentro do escritório do ex dela, que foi assassinado, os outros lá que estavam no bar achavam que, tipo assim, ela tava... Mas eles acharam estranho. Mas aí eles acharam estranho pela rapidez que ela tava saindo. Entrou e saiu, foi. Aí quando o número 1 do Begar pegou ele, o Charlie, e levou... Mas pegou ele e pegou ela também, porque ele levou pro Begar. Ele não, o outro pessoal levou pro Begar, a Mercy. Então, pronto, é o desenvolvimento desse número 1, que foi bem chocante, não foi? Depois você assiste, vocês verem. Eu achei mais chocante do que tudo, como ele foi desvivido. Gente, a gente não pode contar mais do que isso, porque se a gente contar, destrincha o filme todinho, deixar pelo menos no final, né? Pra vocês criarem uma expectativa assim, então vamos assistir como esse filme é bom. Vocês assistam e depois vem aqui embaixo comentar se vocês gostaram ou não do filme. Eu gostei mais ou menos, gostei por partes. Eu gostei do enredo, gostei das cenas. Eu só achei que o final deveria ter um final mais eletrizante, né, velho? E também depende de cada um, do ponto de vista de cada um quando for assistir. Porque tem as entrelinhas, tem umas coisas que é bem interessante. Eu gosto muito de ver cada detalhe. Os pontos, né, que o filme deixa, né, velho? Com relação à questão do Alzheimer, né? Sim. Foi interessante a técnica que ele utilizou para que o Stan, ele soubesse o que ele estava fazendo. Eu achei bacana aquilo. E tem uma surpresa no final também.
que ele identifica tudo, né? Então, até a comida, bota na geladeira já com os papeizinhos identificando o que é cada coisa. Bem lembrado, velho. E o Charles, ele tem um dom muito grande pra cozinha. Sim, é. Eu acho que no final era pra ter não posso dizer não. Ele tem um grande talento pra cozinhar. Tanto é que a Mercy comenta, né, velho? Você podia abrir um restaurante pra você. Exatamente. E outra parte interessante que ele falou foi algo meio filosófico com relação à questão da velhice. O Charles. Sim. Né? Tu lembra? Que ele disse que, tipo assim, é mais no contexto de que, tipo, você quem faz suas próprias escolhas e que você é quem dá sentido a essas escolhas. Realmente. Né? Foi basicamente nessa linhagem que ele falou, tipo assim, eu escolhi fazer determinada coisa, mas que ele até mencionou a questão de regras. Lembra? Que ele disse assim, que cada um faz suas próprias regras. Quando a gente tenta seguir a regra que os outros fazem, as grandes chances de dar errado são maiores do que dê certo, porque quando o outro ele elabora as regras... As regras são deles. Eu lembro. Realmente, faz sentido, não faz? Faz. Porque, um exemplo, eu não posso, se eu seguir as regras de velho, eu vou estar, tipo, anulando alguma coisa. Tem que seguir alguma regra. Eu vou estar anulando alguma coisa do que eu acho correto, entendeu? Então eu tenho que seguir... Eu acredito que tem que chegar no consenso. Tipo assim, eu tenho que seguir as minhas regras, sem ultrapassar o meu limite, mas também agregar algumas coisas das regras que velho tem como filosofia de vida, tipo isso, entendeu? Eu não posso agregar só as regras de velho, senão eu me anulo completamente. Se a gente fosse aprofundar nesse contexto que é do filme para a vida real, do que a gente está vendo em relação à questão de política, a gente tem muita coisa para discutir aqui. Justamente, ia passar 2 horas conversando no Porque a gente tira pela questão da Constituição, né? Tão linda no papel, né? Mas é aquele negócio, tudo que envolve seres humanos, pessoas, até é complicado. A maioria das regras elas são estabelecidas para as pessoas que estão ali no patamar. E quando se trata das pessoas utilizarem, quem elabora as regras, na verdade... Elabora para eles, né? E muitas vezes eles nem cumprem. E muitas vezes eles elaboram para beneficiar eles mesmos, não a gente, né? Exatamente. A ralé nada. Ralé são eles que não conseguem viver sem que a gente tenha a mão de obra da gente. Realmente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O filme é Charlie em Ação. Tá na Netflix. 2023, bem lembrado. Tá disponível na Netflix, caso vocês queiram assistir, caso você tenha se interessado. Não se esqueça, se inscreva no canal, caso tenham gostado do conteúdo. Caso não tenham gostado, passem direito. Não precisa nem comentar. Porque senão leva bloqueio e acabou. Isso aí. E tu, velho? Sim, a pontuação do filme, tinha esquecido. Eu vou dar 5 pro filme. 5 também? Sim. Mais ou menos, foi meu termo. Foi um filme pancofo. Foi pancofo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, galera.